Ela chegou em silêncio. Não havia mais o que dizer. Nem forças para falar. Seu rosto estava abatido, seus olhos marejados, o corpo curvado por uma dor que não se vê, mas que se sente no ar. Era uma mulher como tantas outras. Mas sua alma carregava uma ferida profunda. O homem que ela amava havia tomado uma decisão desesperada. Um gesto trágico. Uma queda que parecia definitiva. E com isso, ela carregava o medo mais cruel que alguém pode carregar. E se ele estiver perdido para sempre? Essa era a pergunta que queimava em seu peito. Mais do que luto, era o terror da condenação. O peso de não ter tido tempo para uma despedida. O vazio de um final sem explicação. Mas aquela mulher não foi até Ars apenas por piedade. Ela foi porque havia ouvido falar de um homem santo. Um padre que ouvia confissões por horas. Que lia corações. Que trazia consolo de Deus às almas aflitas. Seu nome, São João Maria Vianney. Ela entrou na fila. Não sabia se conseguiria falar. Talvez nem quisesse. Mas algo dentro dela, talvez o último fio de esperança, a levava até ali. Ela não disse nada. Nenhuma palavra. Nenhum relato. Nenhum pedido. E então, ele a olhou. Com um olhar que atravessa a dor. Com um olhar de quem já ouviu o céu. E disse: ele está salvo. A mulher ficou imóvel. Chocada. Ela não havia dito nada. Mas o santo sabia. E ele repetiu: ele está salvo. Ele está no purgatório. Reze por ele. Entre a ponte e a água, ele se voltou para Deus. A Santíssima Virgem lhe obteve essa graça. Reze o rosário por ele. Aquelas palavras caíram como bálsamo sobre a alma ferida. Não era um consolo humano. Era o eco da misericórdia divina. Aquele homem, que todos acreditavam perdido, tinha sido alcançado. Nos últimos segundos. Entre a queda e o impacto. No intervalo invisível entre o desespero e a eternidade. Maria estava lá. A mãe. A mesma que estava aos pés da cruz. Agora estava à beira da ponte. E quando todos desistiram, ela intercedeu. E Deus ouviu. Ele não era um pregador eloquente. Não impressionava pela aparência. Nem pela voz. Nem pelo saber acadêmico. Mas tinha algo que os grandes não tinham. Um coração inteiramente entregue a Deus. São João Maria Vianney era o cura de Ars. Um padre simples de vila. Mas sua alma era um sacrário vivo. Seu olhar, um espelho do céu. Seu confessionário, um tribunal de misericórdia onde os maiores pecadores encontravam o abraço do Pai. As pessoas vinham de todas as partes da França. Viajavam dias. Esperavam horas. Choravam, confessavam, recomeçavam. E muitos, como aquela mulher que chegou sem palavras, nem precisavam falar. Ele os olhava, e sabia. Porque quem vive unido a Deus passa a escutar não apenas com os ouvidos, mas com o espírito. O cura de Ars tinha dons místicos. Mas sua maior graça era escutar o coração humano como Jesus escutava. Ele sabia quando uma alma sofria por um pecado escondido. Sabia quando uma confissão estava incompleta. Sabia quando alguém não tinha forças para dizer, mas suplicava por dentro. E por isso, sua palavra tinha autoridade. Não era apenas consolo humano. Era eco da voz de Deus. Foi isso que aconteceu naquele dia. A mulher não disse nada. Mas o santo já sabia da dor que ela carregava. Sabia o que havia acontecido. Sabia o medo que pesava sobre ela como uma nuvem escura. E sabia, acima de tudo, o que o céu lhe revelava naquele momento. Ele está salvo. Ele não fez promessas vagas. Ele afirmou com segurança. Porque ele via com os olhos da fé. E naquele instante, tornou-se canal da misericórdia de Deus e da intercessão de Maria. João Maria Vianney sabia que muitos, no último segundo, podem voltar-se para Deus. E sabia que Maria nunca abandona um filho, mesmo que todos o tenham deixado.
O santo não era um adivinho. Era um pastor. E como pastor, conhecia a dor de suas ovelhas. E as conduzia de volta ao redil, mesmo quando já estavam à beira do abismo. Por isso, sua presença em Ars foi uma luz. Um farol no meio das trevas da desesperança. Um instrumento da graça para almas perdidas. E naquela tarde, diante daquela mulher sem palavras, ele fez o que sempre fez. Anunciou o amor de Deus. Confirmou a ação de Maria. E devolveu ao coração humano o que o pecado mais destrói, a esperança. Existem dores que gritam. Mas existem outras que não fazem barulho algum. Dores que se escondem atrás de um olhar cansado. De um silêncio prolongado. De uma presença que, mesmo estando ali, parece ausente. Essa é a dor de quem fica. De quem perde alguém de forma súbita. De quem vê partir uma pessoa amada por um gesto trágico, desesperado, incompreensível. É uma dor diferente do luto comum. Não é apenas a saudade. É a interrogação. Por quê? E agora? Será que houve perdão? Ele está em paz. E o coração entra em guerra com Deus. Com a fé. Com a própria memória. É o tipo de sofrimento que não se explica com palavras. Porque ultrapassa o raciocínio. Ultrapassa a lógica. É um vazio que pesa. É uma ausência que grita no silêncio. A mulher que chegou a Ars carregava tudo isso. Ela não precisava dizer. Seu olhar dizia tudo. Carregava a dor de quem não pôde impedir. De quem se pergunta: será que ele teve tempo de se arrepender? Será que Deus o acolheu? Será que? Essas perguntas dilaceram a alma. E muitas vezes, não há resposta humana que baste. Mas há algo que o céu faz. Quando ninguém mais pode fazer. Maria vê essa dor. Maria sente. Porque ela também viu um filho morrer diante dos seus olhos. Ela também ficou. Também chorou. Também silenciou diante de um mistério de dor. E é por isso que ela entende o sofrimento de quem fica. Por isso que a sua presença cura sem dizer nada. Por isso que seu olhar é bálsamo para os que se arrastam na escuridão. A mulher de Ars representa tantas outras. Tantas mães. Tantas esposas. Tantos filhos. Tantos irmãos. Tantas almas que vivem no fio da esperança, tentando acreditar que a misericórdia é maior que o desespero. E é. A misericórdia de Deus é maior. Maior que o último gesto. Maior que o desespero de um instante. Maior que o silêncio que fica. E quando tudo parece perdido, Maria se aproxima. E diz, ao coração em pedaços: eu estava lá. Ele se voltou para Deus. Reze por ele. Ainda há esperança. Ainda há vida. Porque quem reza com Maria não só encontra consolo, mas se torna instrumento de salvação para quem partiu. Entre a ponte e a água, ele se voltou para Deus. Foi o que São João Maria Vianney disse àquela mulher angustiada. Uma frase simples, mas carregada de eternidade. Ali, entre a ponte e a água, havia um intervalo. Talvez de segundos. Talvez de um único pensamento. Mas suficiente para mudar tudo. Suficiente para salvar uma alma. Esse é o mistério da misericórdia. Muitos pensam que tudo termina num instante. Que um gesto desesperado sela um destino. Mas Deus vê mais. Ele vê o que ninguém vê. Ele enxerga o que acontece entre a ponte e a água. Na fração de segundo que separa o desespero da eternidade. A graça pode agir. O arrependimento pode nascer. A alma pode gritar, mesmo sem voz: meu Deus, tem piedade de mim. E o céu escuta. Porque Deus não está preso ao nosso tempo. Ele penetra a alma num instante. E num único ato de arrependimento verdadeiro, ele pode transformar condenação em salvação. É o mistério da última chance. Da graça que corre mais rápido que a queda. Da misericórdia que se lança mais depressa que o desespero. Mas por que isso acontece?
Porque Maria está lá. Ela não abandona seus filhos, mesmo quando tudo parece perdido. Ela é mãe. E uma mãe, diante da queda de um filho, clama com todo o seu amor. Maria vê o gesto trágico. Mas também vê a história, as feridas, os traumas, os medos, os pecados acumulados, o silêncio interior que ninguém jamais ouviu. E ela intercede. Intercede por aquele que já não sabe pedir. Intercede por aquele que já desistiu. Intercede por aquele que cai. E no espaço entre a ponte e a água, ela obtém a graça. Um raio de luz atinge a alma. E ela se volta para Deus. Talvez sem palavras. Talvez num suspiro. Talvez num ato invisível. Mas real. E isso basta. Porque para Deus, basta um coração contrito. E para Maria, basta um filho que precisa de salvação. A mulher que ouviu isso em Ars descobriu que o amor de Deus vai até o fundo do abismo. E que a mão de Maria alcança até onde a nossa esperança não chega. Se há um intervalo entre a queda e a eternidade, Maria está lá. Esperando. Rezando. Salvando. Ela não grita. Ela não acusa. Ela não abandona. Maria é mãe. E uma mãe verdadeira nunca desiste de um filho. Mesmo quando ele se perde. Mesmo quando ele cai. Mesmo quando a escolha que ele faz parece dizer não a tudo que ela ensinou. Naquela história contada por São João Maria Vianney, a mulher ouviu algo que mudou sua vida para sempre. A Santíssima Virgem lhe obteve essa graça. A graça que salvou aquele homem não veio do mérito dele. Veio da intercessão dela. Maria estava lá. No momento da queda. No momento do desespero. No momento em que parecia que tudo estava perdido. Ela estava lá. Como estava aos pés da cruz. Ali também parecia o fim. Um filho justo, crucificado. Injustiçado. Abandonado. Humilhado. E ela não fugiu. Ela permaneceu. Com o coração rasgado, mas firme. Porque mãe que ama, fica até o fim. E é assim que ela age com cada um de nós. Quando um filho de Deus, num gesto trágico, se lança contra a própria vida, Maria não vira o rosto. Ela corre. Ela intercede. Ela clama ao Pai por misericórdia. Ela segura a mão daquele que cai, mesmo quando ele já não sente mais. A intercessão de Maria não depende da nossa força. Ela age mesmo quando nossa fé se apaga. Mesmo quando nossa alma se fecha. Mesmo quando a escuridão parece ter vencido. Porque o amor de uma mãe não obedece às regras humanas. Ele ultrapassa. Ele invade. Ele resgata. Maria é aquela que caminha conosco mesmo quando saímos do caminho. Ela vê o perigo. Ela antecipa a queda. E quando a queda acontece, ela não desiste. O gesto do homem naquela ponte parecia definitivo. Mas entre a ponte e a água, houve um grito silencioso. E Maria estava lá para ouvir. E para levar esse grito ao coração de Deus. Essa é a verdade que consola os corações partidos. Ninguém cai fora do alcance do amor de Maria. Por isso ela é chamada refúgio dos pecadores. Porque é nela que até o mais perdido pode encontrar o caminho de volta. Se você teme pela alma de alguém que amou. Se você sente que tudo foi em vão. Lembre-se. Maria estava lá. E onde ela está? Ainda há esperança. Reze o rosário por ele. Foi a última recomendação de São João Maria Vianney à mulher em pranto. Seu marido havia sido salvo, sim. Mas estava no purgatório. Esperando. Sofrendo. Purificando-se no fogo do amor de Deus. E precisava de ajuda. Precisava de oração. Precisava de rosários. Porque o rosário não é uma simples devoção. Não é um amuleto, nem um ritual frio. O rosário é um grito de amor que sobe do chão ao céu. Cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada glória rezada com fé alcança os corações mais distantes. E rompe barreiras invisíveis.
O rosário une os vivos e os mortos. É ponte entre o tempo e a eternidade. Entre o que sofre na terra e o que espera no purgatório. Entre o que se perde e o que será salvo. A mulher de Ars compreendeu isso. Não podia mudar o passado, mas podia interceder pelo futuro eterno de seu marido. E o caminho? Maria mostrou. Reze o rosário. Porque quando rezamos o rosário, não rezamos sozinhos. A cada conta, Maria reza conosco. Ela recolhe nossas palavras e as apresenta ao trono de Deus. E não há prece da mãe que o pai rejeite. O rosário tem poder. Poder de consolar. Poder de curar. Poder de salvar. Quantas almas, prestes a se perderem, foram resgatadas por rosários silenciosos, rezados por mães, esposas, avós, filhos. Quantos milagres se deram sem que ninguém visse, mas porque alguém segurava firme um terço entre os dedos e dizia: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Maria não é apenas ouvinte. Ela age. Ela intervém. Ela transforma. Mas ela nos convida a colaborar. E a forma mais poderosa de colaborar com a salvação das almas é o rosário. A mulher de Ars foi chamada à oração. E o rosário se tornou o elo de amor que uniria os dois corações, mesmo separados pela morte. Porque no corpo místico de Cristo, ninguém reza em vão. E nenhuma Ave Maria se perde no vento. Tudo é aproveitado. Tudo é recolhido. Tudo é usado por Maria, para a salvação. Se você tem alguém que ama, alguém por quem chora, alguém por quem teme, pegue o terço. Comece com uma Ave Maria. Depois outra. E outra. Porque o rosário é o maior presente que você pode oferecer a quem partiu. É amor que sobe. E graça que desce. Ele está salvo. Ele está no purgatório. Essas palavras, ditas por São João Maria Vianney, são de uma beleza assustadora. Sim, ele foi salvo. Mas não entrou diretamente no céu. Foi para o purgatório. E isso, longe de ser um castigo, é um sinal da misericórdia de Deus. Porque o purgatório não é o inferno. É a antecâmara do paraíso. É a escola final dos santos. É o hospital da alma. Deus é justo, mas também é puro. E ninguém entra na sua presença com manchas não curadas. O purgatório existe porque Deus ama. Porque Ele quer que cada alma esteja completamente purificada para viver na sua luz. Não é uma punição cruel. É um ato de amor exigente. É como a última gota de misericórdia antes da eternidade gloriosa. A alma daquele homem, salvo da condenação por uma graça extrema, alcançada pela intercessão de Maria, não estava pronta para o céu. Mas estava disposta. E isso basta para Deus. No purgatório, as almas não estão perdidas. Elas estão em paz. Sofrem, sim. Mas sofrem com esperança. Porque sabem que um dia verão a Deus face a face. Esse sofrimento não é de desespero, mas de saudade. Um desejo ardente de estar com Deus. Mas ainda há sombras. Ainda há feridas. Ainda há marcas do pecado a serem queimadas no fogo do amor. E aqui entra o papel dos vivos. Eles precisam da nossa oração. Precisam dos nossos rosários. Das nossas missas oferecidas. Dos nossos sacrifícios ocultos. Reze por ele, disse o santo. Porque o amor não acaba com a morte. Ele muda de forma, mas permanece. A mulher de Ars podia ainda amar ativamente seu marido. Oferecendo por ele. Rezando por ele. Acelerando sua purificação. E você também pode. Talvez tenha perdido alguém. Talvez não saiba onde ele está. Talvez tema que esteja longe de Deus. Mas se há arrependimento, mesmo no último instante, se houve um movimento da alma rumo ao alto, então há purgatório. E se há purgatório, há esperança. E onde há esperança, deve haver oração. Não esqueça dos que partiram. Não deixe que a morte roube também a caridade.
O purgatório é real. Mas a nossa intercessão também é. E cada ato de amor oferecido aqui na terra pode ser o passo final daquela alma rumo à glória. Nem sempre há tempo. Nem sempre há confissão. Nem sempre há palavras. Às vezes, há apenas um instante. Uma fração de segundo entre o gesto e o abismo. Entre a escolha errada e o abraço eterno. E mesmo nesse instante, Deus pode agir. Foi isso que São João Maria Vianney revelou àquela mulher. Entre a ponte e a água, ele se voltou para Deus. Não houve tempo para voltar para casa. Nem para um sacerdote. Nem para um último conselho. Nem para um pedido de perdão em voz alta. Mas houve um gesto interior. Um pensamento. Um arrependimento silencioso. Uma súplica que só Deus escuta. E isso foi o suficiente. Porque Deus não mede o tempo. Ele mede o coração. Ele não exige o impossível. Mas espera o essencial. Um ato de contrição sincero, mesmo no último segundo, pode ser a porta aberta para a misericórdia. Essa é a esperança que o Evangelho proclama. Foi assim com o bom ladrão na cruz. Foi assim com tantos santos convertidos na última hora. E é assim com milhares de almas que, mesmo no desespero, ainda conseguem olhar para o alto. Deus não ignora um coração que se volta para Ele, mesmo no fim. Ele acolhe. Ele perdoa. Ele transforma. Mas atenção, isso não é motivo para adiar a conversão. Não é uma desculpa para viver no pecado esperando o último segundo. Essa graça não é automática. É rara. E muitas vezes, só acontece porque alguém intercedeu. Na história do homem de Ars, foi Maria quem obteve essa última chance. Ela foi a ponte entre o desespero e a salvação. Porque a alma, mesmo em queda, ainda teve tempo de dizer, ainda que sem palavras: Senhor, perdoa-me. E Deus ouviu. Ele sempre ouve quando a alma se volta para Ele com sinceridade. Mesmo que seja no limite. Mesmo que seja no escuro. Mesmo que pareça tarde demais. Para Deus, nunca é tarde demais, enquanto houver um suspiro de vida. E Maria, Mãe da Misericórdia, luta até o último instante para arrancar seus filhos das garras do mal. Por isso, não subestime um único gesto interior. Uma lágrima silenciosa. Um pensamento de arrependimento. Um Jesus, tem piedade. Pode ser isso que separa a perdição da salvação. Porque para Deus basta um gesto. Um coração aberto. Um olhar para o alto. E o céu se abre. Ela não perguntou. Ela não explicou. Ela apenas se aproximou. E o santo olhou para ela, e disse o que nenhum coração espera ouvir após uma tragédia. Ele está salvo. 3 palavras. 3 palavras que quebraram o peso do medo. 3 palavras que iluminaram a escuridão da alma. 3 palavras que mudaram tudo. Ele está salvo. Essas palavras não foram opinião. Não foram consolo humano. Elas vieram de alguém íntimo de Deus. De um homem que escutava o céu mais do que os próprios pensamentos. São João Maria Vianney não falou por si. Falou pelo Espírito. E sua palavra foi certeza. Não houve espaço para dúvida. Para talvez. Para quem sabe. A resposta foi firme. E essa firmeza revelou algo grandioso. O céu responde. Deus não é indiferente à dor humana. Ele vê. Ele escuta. E, quando necessário, ele se manifesta. Aquela mulher precisava de uma resposta. Mas ela jamais imaginaria recebê-la tão clara, tão direta, tão libertadora. E o que essa resposta nos ensina? Que a misericórdia de Deus é mais rápida que a tragédia. Que o amor de Maria é mais forte que o desespero. E que a salvação ainda é possível mesmo quando tudo parece perdido. Ele está salvo não significa ausência de dor. Significa que a dor não foi em vão. Significa que a última palavra não foi do desespero, mas da esperança. E essa palavra não foi dada apenas àquela mulher.
Ela é uma palavra dada a todos nós. A todos que perderam alguém de forma repentina. A todos que se questionam. Será que Deus o perdoou? Será que ele teve tempo de se arrepender? Será que há salvação para ele? E o céu, por meio da história do cura de Ars, responde: sim. Porque entre a ponte e a água, houve arrependimento. Porque a Virgem Maria intercedeu. Porque Deus, em sua misericórdia, salvou. Essa história não é uma exceção. É um sinal de que nunca devemos perder a esperança. De que devemos rezar sempre. De que devemos confiar, mesmo quando tudo nos parece impossível. Se você já se fez essas perguntas, se já viveu essa angústia, tome essas palavras para si. Ele está salvo. Porque quando uma alma se volta a Deus, mesmo no último instante, o céu responde. E Maria sorri. E se fosse o seu pai? Ou sua mãe? Seu esposo, sua esposa? Ou um filho? E se fosse alguém que você ama com toda a alma? E se essa pessoa, num momento de dor, de desespero, tomasse uma decisão trágica? E se tudo acontecesse tão rápido que nem houvesse tempo para um último olhar? O que restaria? Silêncio? Medo? Desespero? Talvez sim. Mas também, esperança. Porque a história contada por São João Maria Vianney não é apenas sobre uma mulher desconhecida. É sobre cada um de nós. É sobre você. Sobre mim. Sobre todos que, em algum momento da vida, se perguntaram: será que ele foi salvo? Será que ela teve tempo de se arrepender? Será que ainda há esperança? E Maria responde: não com argumentos, mas com presença, com intercessão, com o rosário nas mãos e os olhos voltados para o coração de Deus. Ela estava lá. Ela está lá. E ela estará lá, até o último suspiro de cada alma. Porque ninguém que é amado por Maria será esquecido. Mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando já não há mais palavras. Mesmo quando só restam lágrimas. Ela recolhe essas lágrimas. Ela transforma em oração. Ela apresenta ao céu como súplica de mãe. E Deus escuta. Porque Deus não é juiz distante. Ele é Pai. E Pai que vê um filho voltar, mesmo nos últimos segundos, abre os braços com pressa. E se houver alguém intercedendo aqui na terra? Se houver um coração rezando, oferecendo, esperando, então a salvação é possível. Por isso, nunca pense que tudo está perdido. Nunca pare de rezar por quem partiu. Nunca deixe o rosário cair das mãos. Porque se fosse alguém que você ama, e talvez seja, você desejaria saber que Maria estava lá. Desejaria acreditar que houve arrependimento. Desejaria saber que o céu ainda era possível. E hoje, você pode oferecer esse consolo à sua própria alma. Pode confiar. Pode entregar. Pode dizer: mãe, eu não vi. Eu não sei. Mas eu confio. Porque sei que a senhora estava lá. E Maria estará. Sempre. Até o último instante. Até o último gesto. Até a última chance. Porque o amor de uma mãe nunca morre. E a esperança, também não.